Vamos então iniciar nossa aula. Evangelismo reformado, centrado em Deus e não no homem, é a nossa matéria, o nosso módulo. E, como o próprio nome da matéria já diz, evangelismo reformado, nós vamos estar trabalhando o evangelismo pensando nos aspectos bíblicos dentro da teologia reformada para a prática da evangelização. O subtema, centrado em Deus e não no homem, já nos dá a ideia sobre o que a gente vai estar refletindo. Quando a gente começa algo pensando no homem, no final quem é glorificado é o homem. Quando nós iniciamos quaisquer que seja a atividade pensando em Deus, então no final quem é glorificado é Deus. O evangelismo centrado em Deus é o evangelismo que visa o louvor da glória de Deus e não o homem, pois se entende que a motivação primária para o evangelismo não é o homem, e sim Deus. O evangelismo não pensa primariamente na salvação dos perdidos, mas o evangelismo pensa prioritariamente na glorificação de Deus. E Deus é glorificado quando esse perdido é resgatado pela obra perfeita de Cristo, que é aplicada por meio do Espírito Santo, que alcança o homem e o regenera. Então, nós não vamos pensar em nenhuma hipótese ou passar perto em pensamento daquilo que é a prática arminiana do evangelismo. Nós vamos estar pensando no evangelismo, como diz a matéria, o tema da matéria, o nome da matéria, evangelismo reformado, que é centrado em Deus e não no homem. Essa matéria também não trata de questões práticas do evangelismo, de métodos de evangelização. Não vamos aqui falar sobre evangelismo explosivo. Em outra oportunidade, quando ministrei essa matéria, havia uma ansiedade por parte de alguns alunos quanto a esse assunto do evangelismo explosivo, de práticas evangelísticas e coisas dessa natureza. A matéria Evangelismo Reformado ela se detém a nos trazer conhecimento, informação acerca da teologia bíblica para a evangelização. Assim, nós começamos definindo o que é o evangelismo, pois compreendemos que se temos uma definição errada a respeito do que é o evangelismo, nós também teremos uma prática equivocada do evangelismo. Nós não evangelizaremos para a glorificação de Deus, e sim vamos estar evangelizando para a glória humana, para o crescimento da denominação ou coisa desse tipo. Hoje, nos dias atuais, muitas igrejas tidas por liberais têm se interessado por esse tema do evangelismo, mas quando se interessa por esse tema, não se interessa motivado pela verdade do evangelho, não se interessa por conta da ordem da grande comissão dada por Cristo à sua igreja, mas se interessa por conta do esvaziamento do grupo que frequenta a sua igreja, o esvaziamento dos bancos da sua igreja, por falta de crentes na sua igreja, por uma membresia reduzida. Então essas igrejas têm procurado a prática do evangelismo, buscando o aumento do número dos frequentantes das suas atividades eclesiásticas. E de longe nós sabemos que tal prática não é correta, pois a motivação não é bíblica, a motivação não é a motivação dada por Cristo à sua igreja para que pregue o evangelho. Então, quando essa igreja sai para praticar o evangelismo motivado pelo motivo equivocado, então ela também vai evangelizar de maneira errônea e vai produzir frutos que não acrescentam
ao reino de Deus, mas a produzir frutos que acrescentam ao rol de membros da sua igreja. Daí a importância da gente pensar e termos uma definição correta do que é o evangelismo, né? Como a gente pode classificar esse termo? Alguém disse que evangelizar é pregar o evangelho com a intenção de conquistar verdadeiros seguidores de Cristo. E essa deve ser a nossa motivação. A evangelização deve estar voltada para essa verdade, né? Conquistarmos verdadeiros seguidores de Cristo, embora saibamos que esse conquistar depende da ação poderosa do Espírito Santo que nos acompanha na missão da proclamação do Evangelho ao perdido. Não há em nós uma capacidade particular ou até mesmo dada por Deus que nos leve a acreditar que possamos convencer o homem do pecado. A palavra do Senhor no Evangelho de São João diz que o Espírito é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E não somos nós que fazemos essa parte. Mas nós devemos ter em mente essa convicção de que a nós cabe o papel de pregar, de anunciar, porque como crerão se não há quem pregue. Não é isso? Então a gente precisa anunciar o Evangelho com essa convicção, que evangelizar é pregar o Evangelho com a intenção de conquistar verdadeiros seguidores de Cristo, e não apenas levar mais um membro a participar da igreja e fazer parte do rol de membro. O evangelismo é uma tarefa de toda a igreja, não é uma tarefa, como já dissemos na matéria passada, apenas do pastor, dos presbíteros, diáconos, missionários, ou liderança da igreja, ou outras pessoas que ocupem cargos de liderança na igreja. O evangelismo é uma tarefa de toda a igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele dá essa ordem de evangelizar aos seus discípulos que está ali ao seu redor, a sua igreja, no Novo Testamento, e ele fala ainda através do ministério do apóstolo Paulo, né, lá aos Coríntios, que ele tem nos dado o ministério da reconciliação, e o ministério da reconciliação cabe a todos os crentes. Então o evangelismo é uma tarefa de toda a igreja, né? Não compete a um setor da igreja ou a uma função, a alguém que ocupa uma função na igreja, seja de pastor ou de missionário. O evangelismo ele está ligado à identidade do cristão. Todo aquele que é um seguidor de Cristo é chamado a evangelizar. O engano de muitos é pensar de que o evangelho ele deve ser pregado e anunciado, as boas novas do evangelho, ser pregado e anunciado apenas pelos que são chamados a um ministério específico de pregação, né, ou de evangelização. Mas esse seria um engano por parte de membros da igreja, um engano que tem se perpetuado ao longo dos anos na vida da igreja. A gente tem sofrido uma perda da compreensão quanto à verdade do evangelho, e por isso as pessoas têm compreendido errado a importância da evangelização, e que essa importância, que essa responsabilidade recai sobre todo o corpo de Cristo e não apenas a uma parte dela. A marca da obediência da igreja é a grande comissão. Nenhuma igreja ela é obediente se não for evangelística. Nenhuma igreja é de fato obediente a Deus se ela não tem um programa efetivo de evangelização. Não tem como a gente dizer que estamos andando de acordo com a palavra de Deus se a nossa praxe não reflete
a pregação do Evangelho de maneira cristocêntrica e, por consequência, evangelística, né, levando ao perdido o anúncio das boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma marca de obediência da igreja, né? É a marca da grande comissão. O que é evangelismo? Vamos falar um pouco sobre a motivação para a prática do evangelismo centrado em Deus e não no homem. Algum comentário, alguma pergunta até aí? Não, tranquilo, está claro. Está claro? Amém. Prossigamos. Então, o que é evangelismo? Motivação errada para o evangelismo. A motivação certa, se nós não temos em mente um conhecimento do que é evangelismo, nós então não teremos as motivações corretas e passaremos a ter a vivenciar motivações equivocadas, erradas para a prática do evangelismo. Nós podemos dizer que a primeira motivação errada para o evangelismo é o interesse por conta do declínio na membresia, como eu disse anteriormente. Esse seria um ponto errado para a igreja se interessar pelo evangelismo. Seria um evangelismo motivado pelo declínio na sua membresia. André? Sim. Eu acho que 90% dos cristãos hoje entendem que o fator motivador para o evangelismo é encher a igreja, né? Exatamente. As pessoas, quando você sai para evangelizar, elas ficam, com o tempo, elas começam a inquietar você se o seu evangelismo está sendo eficaz por conta dos resultados. Se ela não consegue ver, então ela começa a questionar, né? Então, esse interesse por conta do declínio na membresia é uma motivação errada para a igreja se interessar pela evangelização, né? A pessoa diz, não. Sim. E muito mais hoje, né? Porque a gente está cercado de superlotados de pessoas. E isso, de certa forma, tem inquietado algumas igrejas cuja frequência no culto tem diminuído, né? Exatamente. Essa é uma realidade que eu acho que de norte a sul, né? No Brasil hoje a gente vivencia em várias igrejas, não todas, mas eu acho que a grande maioria, né? Então, quando a gente se interessa por conta da membresia, que é um número baixo e motivado pelo aumento nessa membresia, então esse interesse equivocado, ele acarreta no declínio na prática da evangelização. A qualidade da exposição das boas novas, ela acaba sendo afetada, e você não fala das boas novas de maneira essencial, ou melhor dizendo, não fala na essência. Porque o seu interesse é trazer membros, então você vai usar de artifícios para que as pessoas sejam convencidas a virem à sua igreja e a serem batizadas e serem admitidas no rol de membro, né? Na verdade, não é nem um evangelismo, é um proselitismo, né? Isso, exatamente. Sabe? O Mark Dever, quando fala lá no seu livro O que é uma Igreja Saudável, ele fala sobre essa questão que ele aborda das marcas essenciais de uma igreja saudável, e ele fala que a igreja precisa ter um entendimento bíblico do que é as boas novas, para ela poder anunciar essas boas novas, né? E ele fala também que uma outra marca é o entendimento bíblico do que é a evangelização. Então, quando a gente não entende isso, eu volto a repetir, a gente pratica de maneira errada, sabe? Se a minha motivação não é glorificar a Deus, mas é aumentar o número de membros, então eu vou fazer de tudo o que eu puder para que esse número de membros
sejam aumentados. Vai ser mais ou menos tipo aquele programa da Band, o CQC, custe o que custar. Né? Exato. Você vai trazer pessoas à sua igreja, custe o que custar, ainda que custe uma prática que não condiz com a verdade das Sagradas Escrituras. Então você vai lá, né, de maneira errada. Então esse interesse, por conta do declínio da membresia, ele é perigoso por conta disso, porque ele nos traz como consequência uma prática também errada. A motivação errada nos traz uma prática errada. Ok? Ok. Então, o que é evangelismo? Né? O vácuo doutrinário na área da evangelização. Dá espaço para uma prática superficial e confusa, uma vez que a gente tem um vácuo doutrinário nessa área específica da evangelização, porque parece que a evangelização é algo fácil. Uma vez que a gente diz que todo crente pode falar de Cristo, uma vez que a gente fala sobre o ministério da reconciliação que é dado a todos os crentes, uma vez que a gente fala do sacerdócio universal, uma vez que a gente fala que a grande comissão é dada a toda a igreja e não apenas a uma parte da igreja, que essa ordem de ir anunciar o evangelho é responsabilidade de todo cristão, de todo crente, então parece que é uma coisa que pode ser feita, num primeiro momento pode ser compreendido que é uma coisa que pode ser feita de qualquer jeito. Eu entendo perfeitamente a história que se conta lá do crente Raimundo, né, onde diz que o pastor criou um programa na igreja de aconselhamento. Então, após os cultos, não sei se os irmãos conhecem essa história. Não. Diz que após o culto, o pastor criou um programa que após o culto, os membros da igreja, eles eram desafiados a se aproximar dos visitantes da igreja para aconselhar essas pessoas. E o irmão Raimundo, um homem não letrado, pensou que era uma oportunidade dele fazer alguma coisa na igreja, já que ele não tinha oportunidade por conta da sua pouca leitura. Então esse irmão, todo domingo quando terminava o culto, ele tentava se aproximar de algum visitante, mas ele nunca conseguia, sempre alguém chegava na sua frente. E um domingo, ele muito determinado, quando terminou o culto, ele se aproximou de um médico que visitava a igreja. E ele começou a pregar esse médico. E o pastor da igreja, de longe, ficou agoniado com aquela situação. Ele disse: o médico não volta mais. Aquele irmão está lá falando um monte de bobagem. Certeza que aquele homem não volta mais. No domingo seguinte, para surpresa do pastor, o médico voltou e trouxe mais alguns amigos para assistir o culto. E o pastor ficou impressionado. O médico se aproximou do pastor e disse: olha, aquele homem, né, me disse coisas domingo passado que você nunca me disse. Aquele homem me disse verdades que você nunca tinha exposto para mim. E eu estou aqui. Né, eu estou aqui e trouxe meus amigos. Ou seja, aquele homem, certamente, na sua simplicidade, mas ele era um homem convertido. Era um homem que tinha, de fato, se encontrado com Cristo, que tinha sido alcançado pelo Espírito Santo na sua obra de salvação, de regeneração. E aquele homem expôs a Sagrada Escritura de maneira verdadeira para aquele não crente. Mas, contudo, porém, o problema desse vácuo da doutrina, esse vácuo doutrinário na área da evangelização, o problema é que até mesmo quem é letrado e quem faz seminário e pastores tem procurado aumentar sua membresia e, pensando nisso, não tem pensado nessa questão de analisar biblicamente, né, essa doutrina. Né? Então, diante desse vácuo, desse espaço, a
a prática evangelística ela passa a ser superficial e em alguns casos ela é danosa, ela é confusa, ela é o contrário da verdade, né? É uma mentira que tem sido dita, né? E pessoas estão indo à igreja, estão enchendo templos diante desse tipo de evangelho que tem sido colocado que não é o verdadeiro evangelho, certo? Então a gente tem de ter um cuidado, a gente tem de zelar, a igreja precisa zelar, né, por essa questão da evangelização e a evangelização bíblica. Há um vácuo que possibilita isso, mas a gente precisa estar atento, porque tem muito material bom a respeito da evangelização. A apostila do curso de Evangelismo Reformado é um material excelente. Vamos em frente. O vácuo doutrinário na área da evangelização resulta em atividades vazias e que prejudica o crescimento do reino, prejudica a visibilidade da igreja, porque a gente aparece como um monte de coisa aí para o povo, menos como o povo de Deus, né? Então, esse vácuo doutrinário, ele também, além de dar espaço para uma prática superficial, ele resulta em atividades vazias e prejudicial, porque você engana o pecador, dando a ele uma falsa sensação de salvação, certo? Diante desse vácuo doutrinário, nós também encontramos uma ênfase exagerada na questão dos métodos de evangelismo. Por isso, quando se fala em evangelismo, a gente não pensa em teologia bíblica, mas a gente pensa logo em prática. A gente pensa logo em métodos, né? E muitas pessoas têm usado de métodos escusos, de métodos que são contrários à verdade bíblica, pensando apenas no resultado, pensando apenas em trazer mais um para a igreja. E, em vez de trazer ovelha, acaba trazendo bodes, né? Então, esse vácuo doutrinário na área da evangelização, ele cria prioritariamente esses três, dá lugar para esses três problemas, né? Diante desse fato, nós também percebemos que o padrão para a evangelização que nós temos hoje é um padrão que não reflete o entendimento bíblico do que é o anúncio das boas novas, certo? Continuamos então falando sobre o que é o evangelismo. Motivação correta. Uma vez que falamos sobre a motivação errada, vamos falar um pouco agora sobre a motivação certa, né? Vamos pensar um pouco. Geralmente, quando a gente ouve um irmão mais motivado para a evangelização nas igrejas, ele diz assim: irmãos, a gente precisa evangelizar porque as almas estão perecendo. Essa frase, vocês me respondam, ela condiz com a verdade bíblica? Essa deve ser a motivação correta para a prática da evangelização? Não. Não? Almas que perecem também glorifica a Deus, né? Amém. Oh, glória. Certo? Exatamente, pastor. Então, a motivação correta para a prática do evangelismo é Deus, né? E não... A prática correta para o evangelismo é Deus e não o homem, né? Nós somos motivados a evangelizar primeiro pelo amor que nós temos a Deus. E depois, a primeira preocupação é o amor a Deus e com sua glória. E em segundo lugar, a motivação aí sim é o amor pelo próximo e a preocupação com o seu bem-estar, né? A motivação correta para a evangelização seria essa, né? O amor a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, o amor ao próximo, né? E não a inversão ou só o segundo ponto, né? A questão do amor ao próximo, né? Continuando, vamos agora entrar na seara da prática, né? Como praticar o evangelismo.
né? A nossa prática do evangelismo, ela deve ser, como eu disse no início, dentro dos princípios da reforma. E um aspecto dos princípios da reforma é a questão da escritura. Então, nós devemos praticar dentro do princípio de só a escritura, né? Nós devemos pensar nisso na nossa prática e não querer adicionar qualquer outro tipo de prática na hora de falarmos das boas novas do Evangelho, né? Então, qual seria o Evangelho? Né? Qual seria o Evangelho para o evangelismo? Qual seria o Evangelho? Diante do fato que temos tantos Evangelhos, né? Obviamente que a resposta seria o Evangelho bíblico, né? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, qual seria o Evangelho adequado? O Evangelho adequado para o evangelismo não pode ser transgênico, certo? Nem adulterado. Eu me refiro aqui à parábola do semeador, né? Quando eu digo que o evangelho não pode ser transgênico, porque a semente que é lançada ali na parábola, ela não tem de se adequar ao solo, mas ela é lançada e o solo bom dá o fruto de maneira multiplicada, não é isso? Então, essa verdade do Evangelho, ela não pode ser modificada. A gente vive um tempo de discussão a respeito dos alimentos transgênicos no Brasil, né? O governo tem discutido isso, a sociedade, alguns setores da sociedade têm discutido essa questão do evangelho transgênico, ou do alimento transgênico, mas a igreja, ela não tem discutido isso, porque na realidade não cabe nem discussão. Nós não podemos adulterar a mensagem de Cristo. Nós somos enviados a semear e não a fazer experiências experiências de laboratório com a semente, certo? Então, a igreja ela nem tem refletido sobre isso, ela tem modificado a semente. Se a gente fosse usar essa linguagem aí dos transgênicos, então ela tem mudado geneticamente a semente, a boa semente do Evangelho de Cristo, né? Há pessoas que dizem que a mensagem é ultrapassada para os nossos tempos, que tem de adequar, que tem de fazer isso ou aquilo outro para que o homem se interesse pelo Evangelho. O Evangelho ele não precisa ser modificado em hipótese alguma, porque quem convence o homem da verdade do Evangelho é Deus. E essa semente, ela só vai germinar no coração do homem se ela for de fato semeada como ela é e como sempre será. Se a gente adultera a mensagem, então a gente já não conta com o favor de Deus para que aquilo que é natural do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo possa acontecer. Quando a gente muda, então a gente perde a essência, e quando a gente perde a essência, a gente perde também os benefícios do germinar. Pois não, pastor? Não, só confirmando, sim. Pensei que você ia comentar alguma coisa, tá? Então, um evangelho adequado para o evangelismo é um evangelho que não é transgênico, né? É um evangelho que é verdadeiro, que é essência. E o evangelho adequado para o evangelismo é um evangelho segundo a palavra de Cristo e dos apóstolos, pois seguimos a tradição apostólica, não a tradição apostólica de não sei quem aí que fala, né, se intitulando apóstolo, mas segundo os apóstolos dos tempos bíblicos, ok? Em frente, os métodos e os princípios. Os métodos e os princípios. Eu vou ser repetitivo, vocês me perdoem, né? Quando se fala em evangelismo hoje, a gente pensa mais em métodos ou a gente pensa mais em princípios? Métodos. Exatamente. A gente, princípio para a gente é uma coisa negociável. Princípio para a gente é uma coisa que pode ser colocada do lado. Mas métodos que dão certo, nós temos, me permitam o termo, um tanto chulo, mas nós temos fissura por métodos. Verdade. Sabe? E não temos não temos o temor
muitas das vezes para sermos fiéis aos princípios. Por causa do pragmatismo, né? Imediatismo. Exatamente, Davi. Exatamente. O nosso evangelismo ele é muito pragmático quanto a essa questão de resultado, né? Então a gente precisa pensar e refletir o evangelismo dentro dos princípios bíblicos. Os métodos, eles são diversos, mas a mensagem, a verdade é só uma. Então, se os métodos eles ferem os princípios, eles devem ser descartados. Os métodos que nós utilizamos devem ser os métodos que apreciam a verdade do conteúdo que é pregado. Porque os métodos, eles são apenas uma forma de fazermos. Eu estou dando a aula para vocês de evangelismo reformado, aqui via internet, e essa aula poderia estar sendo ministrada a vocês pessoalmente, como ministrei lá em Caruaru. Certo? Sim, o método que a gente está utilizando é um método distinto do que foi lá em Caruaru, mas o princípio está sendo preservado. O conteúdo é o mesmo. Amém. Então, a gente precisa ter um cuidado com isso. Porque quando a gente pensa lá atrás na motivação errada do evangelismo, então quando a gente pensa na motivação errada, a gente pensa em quê? Em métodos. A gente não pensa em princípio. Você está pensando em aumentar sua membresia, como é que você vai estar preocupado se é certo ou errado? Se isso procede ou não? Porque a nossa preocupação não é com o resultado, a nossa preocupação é em fazer. O nosso resultado é sair para fazer. O resultado dos que vêm até Cristo, esse resultado não depende de nós. Nós devemos estar preocupados única e exclusivamente com um resultado, que é levantar-se, sair das quatro paredes e anunciar o Evangelho, onde quer que Deus queira que a gente dê testemunho da sua verdade. Certo? Isso aí, pastor, não é novo na evangelização, e a gente vê na prática dos jesuítas, que diziam aquela famosa frase, né, os fins justificam os meios. Então, para eles, o importante era colocar o índio dentro da igreja. Não importava se usassem a força ou outros métodos de ameaça ou coisa do tipo, mas para eles o que importava era que o índio entrasse na igreja e fosse despaganizado, como diziam eles. E o problema é que a igreja evangélica, no Brasil, o evangelicalismo em geral, comprou ou se deixou contaminar por essa ideia e hoje veicula isso de forma mais sofisticada ainda, como nós vemos nos nossos dias, né? Exatamente, Davi, exatamente. Então, vamos falar um pouco sobre resultados, né? Pensando dentro desse tema. Sim? Alexandre, só Sim, Alexandre. Um detalhezinho, voltando no ponto de métodos, princípios, pelo que eu vejo, os dois estão intimamente ligados também com a questão da semente transgênica. Hoje em dia, a gente usa a semente transgênica porque as sementes e as plantas que tem hoje em dia não tem mais, por causa do solo, por causa do que é usado hoje em dia, não tem mais os suprimentos que o homem necessita. Então a gente usa tecnologia para aumentar a capacidade da planta para ela suprir as nossas necessidades e diminuir as doenças, o que ela vem de ruim. Exato. Não cabe no Evangelho, porque o Evangelho já é uma semente pronta, já é uma semente perfeita. Não depende da semente ser modificada para ser melhorada, porque ela já tem tudo que o homem precisa. E a gente já amarra isso também com a questão dos métodos do princípio. Isso é um princípio do próprio Evangelho. Só que o que a gente faz hoje em dia é amarrar métodos. Igual o senhor falou aí, a gente dá mais valor ao método. O método que era usado com os apóstolos antigamente, o método que Jesus usou para o evangelismo naquela época, talvez não se encaixe com o dia de hoje, porque hoje em dia a gente tem uma velocidade maior de informação, mas o princípio em 2000 anos não foi alterado. A semente não precisou de ser alterada. Os métodos a gente pode alterar, só que a gente acaba desvirtuando o canal, a comunicação, a forma de levar o evangelho somente pelo método, e a gente esquece do princípio
e aí a gente faz indo um pouquinho mais com a palavra, faz a zona que tem nas igrejas hoje, que é o que a gente visualiza aí. Exatamente, Alexandre, perfeito o seu comentário. A gente precisa pensar de que a mensagem bíblica ela não é ultrapassada, né? John Stott, quando escreve ele palestra uma série de palestras sobre sobre sinais de uma igreja viva, e essas palestras foram transformadas em livro, e ele diz lá nesse livro que, comentando a respeito daquele texto de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala sobre a loucura da mensagem do Evangelho, né, John Stott ele diz que a mensagem do Evangelho é uma mensagem fraca, pregada por um fraco a um ouvinte fraco, certo? E aí ele diz que essa mensagem ela se torna poderosa por conta de que o Espírito Santo, né, ele age nessa mensagem, né? Então a gente tem pensado assim que a mensagem é fraca, o pregador é forte, e a gente precisa então adulterar essa mensagem ou melhorar essa mensagem, fazer essa questão que você falou de melhorar a semente, para que o indivíduo possa ouvir o Evangelho, né? Paulo, quando falou naquela associação de filósofos, ele falou a mesma mensagem que ele pregou em Filipos, na beira do rio, certo? Ele não, é a mesma mensagem que ele pregou no cárcere, sabe, em Roma. É a mesma mensagem que ele pregou por onde ele andou. Ele não modificou porque ele estava falando para filósofo. Até se comenta que Paulo cometeu um erro filosófico na sua exposição, porque ele fala da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, mas ele não fala do nascimento de Cristo. Então, daí que alguns missiólogos colocam que Paulo, que parte daquele grupo que se levanta ali e se retira quando estão ouvindo Paulo pregar, dizendo que ele está falando loucura, se levanta porque Paulo falou uma bobagem do ponto de vista da filosofia, né? Ele não seguiu a lógica, né? Mas aqueles grupos que se retiraram, aqueles dois grupos se retiraram, mas um grupo ficou. Um disse que era loucura, outro disse que em outra ocasião te ouviremos mais, mas um grupo ficou. E aí esse mesmo missiólogo vai dizer, né, o John Richardson, que esse grupo que ficou porque Paulo falou sobre a ressurreição e o seu mestre ensinaram em tempos passados a respeito de ressurreição. E daí eles se interessaram por conta disso. Mas eu não quero nem saber se eles ficaram porque tinham ouvido de ressurreição. Eles ficaram porque o Espírito Santo agiu na vida deles para que eles ficassem. Amém. Porque o homem só se interessa pelo Evangelho, quando ouve o Evangelho, quando o Espírito Santo age, né? Então a mensagem jamais ela vem a se tornar obsoleta, né? Como alguns querem querem forçar a barra para defender práticas escusas, né, de evangelismo. Então a gente precisa pensar nisso mesmo. Viu, Alexandre? Perfeito seu comentário. Tá, meu irmão? Mais alguma coisa? Não, pode continuar. Vamos em frente. Vamos falar um pouco sobre resultado, então. Né, Davi? Foi você que falou aí sobre os meios. Isso. Né? Isso, muito bom. Mas é o contrário, né? É o contrário é que é bíblico, né? Os fins não justificam os meios. Essa é a verdade. Os fins não justificam os meios. Certo. Mas o contrário? Os fins justificam os meios. Estou errado, né? Exatamente. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Eu estava numa reunião, vocês me permitam mais um exemplo. Eu estava em uma reunião de pastores e o sujeito disse assim: para mim não importa o que é preciso fazer para eu chegar até alcançar um pecador, porque os fins não justificam os meios. Eu já fiquei assustado, né?
Aí de repente outro pastor se levantou na reunião e falou assim: se for para ganhar alma, eu faço aliança até com o diabo. Misericórdia. Aí eu falei, esse pastor é um idiota, né? Tu tava onde, tu tava na reunião aonde, hein? Universal. Era uma reunião com pastores de diversas denominações. A reunião dos 70, né? Dos 70, que eu trabalhei plantando igreja. Pastor André. Era dos 70, né? A dos 70 que não são apóstolos, sim. A palavra que Deus disse o seguinte: saí do meio deles, povo meu. Rapaz, na hora a minha vontade foi me levantar e sair, sabe? Amém. Mas aí eu respeitei o pastor que me convidou para estar nessa reunião, sabe? Eu falei, eu não vou fazer isso não, vou ficar quieto aqui. Não vou me levantar também para falar nada, porque esses homens não me ouvirão, sabe? Não me ouvirão. Então, já tava lá com a briga. Eu deveria ter feito, me arrependo de não ter feito isso. Né? Na próxima vez que tiver, fale. Né? Não sei, não sei se tem outra, viu, Davi? O Davi é xiita. É xiita, né? O Davi é xiita. Às vezes é bom a gente ser um pouco xiita mesmo, sabe? Tem que ter zelo mesmo, né? Mas há ocasião que a gente não deve lançar pérolas aos porcos, né? Aos porcos, é. Eu sei que eu fiquei numa situação, sabe? Eu cheguei em casa mal. Por que eu não me levantei? Porque em uma outra ocasião, com uma reunião que não foi com esse grupo, com esses pastores, porque esses pastores veio de outra cidade, mas com os pastores da cidade que eu estava, a gente tinha uma situação lá e eu me levantei para falar e eu percebi que eles fizeram descaso daquilo que eu falei, não consideraram, sabe? E quando eu cheguei em casa, eu estava alertando eles de um problema. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu digo, vai ter um problema assim, 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 e eu tentei alertar e eles não quiseram ouvir. O que aconteceu? No final, deu aquilo que eu imaginava. O grupo era muito imaturo e eu falei que a gente não podia querer fazer aquilo que a gente estava querendo fazer diante da imaturidade do grupo, porque não de ser pastores imaturos, mas como grupo, você sabe que você tem maturidade, mas às vezes quando você junta um grupo, então aquele grupo precisa ter uma maturidade, porque é formado de pessoas maduras, mas também formado de pessoas que não têm maturidade, pastores que não têm maturidade. Né? Então eles ignoraram, sabe? Aí deu problema, o grupo acabou. Eu não tenho alegria de dizer isso, porque eu não queria que o grupo acabasse. Né? Mas diante da imaturidade acabou. Então, na segunda vez que eu tive essa oportunidade de falar, eu preferi me calar, porque sabia que mais uma vez eu iria falar ao vento. Sabe? Mas vamos em frente, falemos um pouco sobre resultados. Os fins não justificam os meios. Né? A gente deve pensar nisso. Quando a gente pensa em resultado, então logo a gente pensa em quê? Em programas. Não é? A prática evangelística hoje, na maioria das igrejas, ela está pautada em cima de programas. E programas que, na maioria das vezes, não pode ser nem qualificado como de evangelização. Porque aí a gente tem dois problemas quando se fala de programa. Tem aquele programa que é feito de evangelismo, que é um evangelismo correto, bíblico, mas até certo ponto. Ele é bíblico porque a essência da mensagem, o que é feito é bíblico. Mas só se faz evangelismo com um programa. Não é uma responsabilidade de cada membro. Mas um grupo da igreja que responde ao chamado do líder sai para evangelizar. E isso só acontece dentro desses programas, dentro dessas atividades. Então essa outra parte aí, ela é errada. E uma outra coisa que é errada nos programas é que geralmente o evangelismo de programa, ele não se preocupa com os princípios, ele se preocupa muito com métodos e com resultados, né? É pragmático. Outra questão sobre resultados é que o evangelismo, ele tem uma dupla intenção, salvar e condenar, mas a maioria das igrejas, quando pensa em evangelismo, pensa apenas em salvar, ou melhor, ou pior, pensam apenas em aumentar o número de membros. O evangelismo quando... Oi? Esse tópico aí é muito bom, porque ele está fundamentado pelo que Paulo falou, que onde o evangelho é pregado é cheiro de vida para os que vão ser salvos, os que estão sendo salvos, e cheiro de morte para os que perecem, né? E a igreja também perdeu esse foco na pregação do sermão, do ensino da palavra de Deus.
e acha que aquela pregação ali é só para salvar. E não entende que tanto o juízo de Deus quanto a salvação de pecadores, todos redundam com o mesmo fim, que é a glória de Deus. Que é a glória de Deus. Mas quando você é reformado, você pensa desse jeito. Quando você é arminiano, não. É verdade, verdade. Né? Verdade. Mas até mesmo o arminiano poderia pensar assim, que o evangelho, nem todos... eles pensam que todos podem ser salvos, que o homem pode escolher, não é? Daí, mas eles sabem que mesmo dentro da teologia deles, eles sabem que não é uma realidade, né? Eles sabem que mesmo diante desse pensamento teológico que eles têm, que nem todos vão ser salvos. Eles sabem disso, né? Porque eles dizem que alguns vão ao inferno. Eles não são universalistas, né? Então, mas eles não pensam nisso na hora de evangelizar. Eles não pensam na glória de Deus. Eles pensam apenas em salvar, né? Continuam pensando errado, né? Mesmo assim. Então, o evangelho, quando feito de modo adequado, o nome do Senhor, ele é glorificado. E deve ser esse o resultado que a igreja deve procurar, né? Esse é o maior resultado. Os resultados estão fora do nosso alcance. É uma outra coisa que a gente tem que pensar quando pensamos em resultado. Que o resultado não depende do labor, né, da luta dos servos desse Cristo maravilhoso que morre na cruz para nos salvar. Não depende da fidelidade e da dedicação. O resultado depende prioritariamente do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo nos usa, né, obviamente, como meio para o anúncio das boas novas, mas o resultado não depende de nós, ele depende da ação de Deus, certo? O resultado não depende das nossas habilidades. Mas vamos fazer aqui um culto, vamos evangelizar e vamos convidar pessoas a vir ao culto e vamos trazer um pregador que é bom evangelista. Não vai dar certo, porque não é o evangelista quem vai convencer. É um bom orador, mas mesmo assim. Amém? Amém? Eita. Falemos um pouco sobre resultados ainda. É fora de nossa responsabilidade, né? Está fora de nossa responsabilidade o resultado. Não pesa sobre nós. A nossa responsabilidade é anunciar. Não é responsabilidade nossa converter. Certo? Quem dá o crescimento é o Espírito Santo e ele dá esse crescimento no seu tempo. Ok? Ele é quem dá o crescimento e dá o crescimento no seu tempo. Eu acho que aqui agora parece que... Deixa eu ver se eu consigo passar. Está dando um ênfase aqui, né? O Espírito Santo. Vamos parar então para um coffee break. Eleição, um incentivo à evangelização, será? É a nossa próxima lição. Ok, pessoal?